Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos, vamos estudar hoje a palavra de Deus com o título. Estudo de hoje, o título é Fé sem obras. Fé sem obras. Vamos estudar mais propriamente dizendo fé e obediência. Nós vamos aprender um pouquinho hoje, tá bom? E nós vamos então crescer um pouco mais na palavra. Aleluia. Só vou pedir para trocar um fundo, tá? Esse fundo aí. Põe o outro aí para nós. Tá horrível. Amém? Vamos lá. Vamos estudar a palavra de Deus em Tiago capítulo 2. Você abre comigo em Tiago capítulo 2, versículo 14. Amém? Pegue papel e caneta. Pegue papel e caneta para você anotar, tá bom? O título é muito sugestivo, irmãos. Eu vou tentar não deslanchar muito dentro do estudo, porque ele é muito amplo. Eu vou tentar focar apenas nas palavras fé e obediência, e se não der, eu não vou terminar o estudo. Aí a gente para e faz a parte 2 terça-feira que vem. Para nós falarmos de fé, o livro de Tiago, ele é maravilhoso. O livro de Tiago, ele é muito, muito importante para o nosso crescimento como ser humano, como servo, como filhos e como cristãos no despertamento da fé. Não por pouco que eu escolhi o capítulo 2, do 14 em diante. Porque falar de fé, eu estava meditando, falar de fé, muitas pessoas falam da fé. Quantos de nós se perguntarmos se tiver fé? Tenho. Tem fé em Deus? Tenho. Mas as obras não mostram. É a mesma coisa que alguém disser que é um mecânico. Mas você é mecânico? Sim. E como você vai dizer e comprovar que ele é um mecânico? Se você levar o carro até ele, tiver com problemas e ele vem a mexer. O irmão Camargo é o nosso mecânico. Talvez quantos não dizem ser mecânicos, mas no fundo deixa a desejar. Não faz a prática da mecânica porque ele não tem o conhecimento total, ou se tem, não pratica como se deve. E assim outras muitas formas de ilustrar. Também quero pegar a fé. Muitos dizem ter fé, mas vamos ver o texto. Tiago capítulo 2,14 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Então vamos primeiramente aqui grifar alguém dizer que tem fé, se não tem obras, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Deixa eu parar aqui e eu vou aqui grifar no meu caderno. Então fé está relacionado a alguma coisa, que aqui no versículo chamado de obras. Bom, vamos lá. Acaso a fé pode salvá-lo? É uma pergunta. Grave aí. O que você acha? A fé pode salvá-lo? O que você acha? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas, de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras. Opa! Eu quero grifar aqui. Se ela não for acompanhada de obras, ela está morta. Essa palavra morta, ela tem sentido, tá? Nós vamos aprender.
e eu lhe mostrarei, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, se você respondeu sim. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Você quer aprender? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaque no altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Eu escolhi Abraão. Eu vou falar um pouquinho de Abraão daqui a pouco. E aqui na nossa Bíblia está escrito que as obras estavam atuando juntas quando Abraão ofereceu seu filho sobre o altar. Cumpriu assim as Escrituras, que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Somente até aqui. Amém, irmãos? É um texto tanto quanto suficiente para tirar algumas dúvidas aqui nessa noite. Irmão, irmã, nós precisamos aprender e crer na palavra, mas ter resultados. Até quando, né? Nós vamos pregar o Evangelho, eu dizia domingo no primeiro culto e citei no segundo, de uma vida rasa. Talvez se eu pegar o que eu traduzi por raso lá na ceia, no primeiro domingo, no primeiro culto do domingo, no segundo, é simplesmente fé sem obras. É morta, é raso demais. Mas eu vou trazer ao entendimento a palavra obediência nessa noite para complementar a fé. Talvez muitas pessoas não tenham tido êxito. Talvez muitas pessoas não tenham tido colheitas. Talvez muitas pessoas não tenham vivido a plenitude de Deus no seu casamento, no seu ministério, nas suas profissões, nos seus projetos de vida. Porque acha que tem fé, mas não obedece. Não colhe, não gera obras. Quando falamos de obras, nós falamos de resultado de obediência. Quando falamos de obras, seja assistenciais, seja qualquer outra natureza de obras, é simplesmente dizer que ele é fruto de uma vida de obediência. Porque eu creio, a fé é o firme fundamento das coisas que nós desejamos, que não vemos, mas cremos, vivendo-as como de fato nós cremos. Amém? Vamos lá. Quero falar com você nessa noite a respeito da palavra obediência. Ela é importantíssima. A palavra obediência, né, ela tem tanto no grego como no hebraico o sentido de estar submisso, atento, temente, no sentido de estar sob uma autoridade. Obedecer significa cumprir o que foi ordenado e ter prazer em cumprir. E a palavra obediência, o que acontece? Quando nós lemos o texto que diz: o que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Qual o motivo que alguém teria para ter fé e não ter obras, irmãos? Qual o motivo? Qual o motivo que alguém poderia dizer tenho fé,
mas não tem resultado de uma vida espiritual. Vive no marasmo. Qualquer vento, qualquer situação abala. A palavra de Deus hoje, conversando com a pastora Leandra pela manhã, conjecturando situações, trouxe-nos a memória, e a pastora foi usada por Deus para uma meditação dela. Quantos nesta pandemia, neste tempo difícil que estamos vivendo, não é semelhante o tempo e tudo que estamos vivendo, este caos, ao que está em Mateus capítulo 7, em que diz que o homem sensato, ele montou, ele fabricou, ele edificou a casa sobre areia, e veio a chuva, a tempestade, e destruiu. E a mesma tempestade abateu sobre a casa do homem sensato, que a edificou sobre a rocha, e essa não desmoronou. Irmãos, as mesmas águas, o mesmo tempo, a diferença está no alicerce. A diferença está naquele que ouviu o motivo, sabia do perigo, mas preferiu obedecer e edificar sobre aquilo que ele sabia que, se viesse um mau tempo, não ruiria. Quantos hoje, irmãos, estão sofrendo? Porque nesta pandemia não parece, nem de longe é semelhante à bomba que estourou em Beirute. Não se compara, porque lá foi visível e físico. Mas quantos hoje, nesta pandemia, estão tendo suas casas balançadas, seus casamentos balançados, sua fé abalada, seu comportamento esfriando, seu ministério esvaindo? Quantos até esqueceram que tem compromisso com o altar, com a palavra, com o serviço da igreja? Quantos, irmãos? Mas muitos que são obedientes, firmes, porque têm fé, estão colhendo, estão vendo, estão crescendo, estão no tempo oportuno prosperando a fé, testemunhando milagres. Irmãos, neste tempo é o tempo que Deus escolheu para te honrar, para honrar aqueles que têm fé e andam em obediência. Só para traduzir, quando eu disse a palavra morta que eu grifei aqui, que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Eu disse, qual o motivo de não ter obras? Desobediência. Desobediência parece ser algo tão simples, sabe? Não. Lá no início, quando Deus criou o paraíso e colocou Adão e Eva lá, Deus estabeleceu eles no melhor e deu a eles o direito do livre-arbítrio. E foi por desobedecer. Quando ali eles desobedeceram, eles cometeram um pecado. E através do pecado entrou a morte. Satanás, a partir daí, nunca mais deixou esta ferramenta parada. Quando Satanás provou, inaugurou uma ferramenta chamada desobediência, porque Adão e Eva desobedeceram o que Deus havia ordenado. Eles não cresceram na fé, mas eles impediram as obras de Deus na vida deles, porque lhes faltou a obediência. A Bíblia diz, claro, que Adão e Eva morreram espiritualmente. Ali inaugura-se uma ferramenta chamada desobediência, que o trabalho dela gera um produto chamado morte. E para quebrar, para desfazer esta ferramenta, e para reverter a morte, desde Gênesis o próprio, eu não vou ler aqui, irmãos, porque o tempo não me permite, mas vou rapidamente traduzir para você. Foi escolhido
e sacrificado um animal, um cordeiro, para que acobertasse a nudez, que significava a revelação do pecado, da desobediência. Um animal precisou morrer ali, para substituir as folhas de figueiras que estavam sobre a nudez de Adão e Eva. Deus sacrificou um animalzinho. Temporariamente o animal foi escolhido para derramar o sangue, para que tivesse uma contraposição do pecado da desobediência, até que viesse Cristo, Jesus Cristo, que derramasse o seu sangue, não mais a pele numa figura ilustrativa, alegórica de um cordeiro, porque o formato dele era de homem, o seu corpo era de homem, a sua carne foi esmagada, seu corpo foi ferido, mas numa figura ilustrativa e alegórica de um cordeiro que ofereceu a sua pele, o seu corpo, para que o nosso pecado fosse perdoado e as nossas transgressões fossem perdoadas. E o sangue dele nos devolveu o direito à vida. E este plano, ele só sucedeu e aconteceu porque houve obediência. Lá atrás, a desobediência atraiu a morte e destruiu a fé. Mas Jesus, na obediência, resgata o homem ao arrepender-se, e pela fé ele pode produzir obras e devolve para Deus. Quando o autor diz, o Tiago, nosso irmão Tiago, meus irmãos, de que adianta dizer que tem fé se não tem obras? Porque andamos em desobediência. Irmãos, falar que é cristão, falar que ama, falar que serve, são palavras. Agora, o que demonstra o que nós cremos não é a palavra que nós falamos. Eu, como pastor, quero dizer para você, quantas vezes nós somos tomados por pessoas na igreja que querem nos convencer de que eles estão certos, não querem obedecer, tem argumento, contra-argumenta a palavra, até se mostram às vezes conhecedores, confrontando o ensinamento. E aí a gente analisa a vida de tais pessoas, não produzem obras, porque a fé que elas têm é numa palavra chamada Deus. Deus não é a palavra. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus não é uma palavra para ficar na nossa boca. Quando está escrito, acaso pode salvá-lo pela fé? Ou seja, pela fé que eu falo? Não. Primeiro nós vamos saber que existe uma graça que nos salvou, mas a fé, ela é mediante a fé que eu vou alcançar. Sem fé, jamais eu vou ser salvo, porque ela não me permite obedecer os mandamentos de forma que eu alcance a salvação. Se eu tenho fé e eu não obedeço ao que eu sou ensinado, eu não vou alcançar, irmãos. Não é fácil entender, mas o Espírito Santo vai falar com você. Vamos lá. Vou correr aqui um pouquinho. Assim também, a fé, por si só, não pode, se ela não for acompanhada de obras, ela está morta. Qual é a obra? Qual é a obra que exemplifica a nossa fé? A obediência que gera. A palavra de Deus está recheada. A palavra de Deus está recheada de ilustrações, de textos, de histórias, de homens que obedeceram a Deus, de homens que se sujeitaram a Deus e demonstraram as obras da sua fé.
Eu quero pegar Abraão para exemplificar. Eu estou vendo que o tempo vai se esvair, eu vou ter que terminar este estudo terça-feira que vem. Então eu vou pegar mais o tempo aqui agora que eu tenho ainda para exemplificar esse início de estudo. E vamos falar sobre Abraão. Já que a Bíblia fala que Abraão é o nosso pai da fé. A fé por Tiago ela é relatada e numerada por heróis. E o que encabeça os heróis da fé é Abraão, nosso pai. Mas por quê? Que Abraão é tido como pai na fé e amigo de Deus. Como eu li aqui no final do nosso estudo, da leitura inicial. Sabe por quê? A fé, ela tem que ser comprovada com obediência. E ela gera obra. É impossível alguém que diz ter fé, mas não quer obedecer os ensinamentos, os mandamentos, as regras, as disciplinas das autoridades, sejam elas espirituais ou não. Ele fecha a liberdade para a manifestação da obra. Vamos lá. Não haverá fé viva se não houver obediência. Deus caminhou com Abraão, Deus chamou Abraão primeiro, Deus foi paciencioso com Abraão primeiro, claro, até que o nome dele fosse traduzido para, pai da multidão. E Deus viu que Abraão estava crescendo na fé. Abraão ouviu o chamado de Deus: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei. E Deus faz uma promessa para ele linda, que é difícil às vezes eu e você, sem caminhar com Deus, alcançar entendimento para saber o que Deus tem para nós. Irmãos, uma pessoa rasa na fé, ela fala de Deus como ela fala de um amigo qualquer. Ela fala de Deus, ela fala das coisas de Deus, das coisas espirituais, num plano tão raso, como ela fala de um livro, de uma história, de um filme, de um musical comum. Mas nós que temos fé e experiência, porque obedecemos a palavra, nós falamos de fé e de Deus num plano sobrenatural. Nós falamos com expectativa, nós falamos com anseio, nós falamos com esperança, nós falamos com alguém que está vivendo aquilo. Porque nós queremos obedecer os mandamentos e cremos que quando obedecemos, Deus manifesta. As obras são claras. Abraão, então não haverá fé viva se não houver obediência. Essa palavra obediência pega muitas pessoas. Essa palavra obediência parece ser algo assim que é, um horror para muitas pessoas. Obedecer parece ser terrível. Mas obedecer não é apenas uma decisão. Obedecer é uma sabedoria. Quem obedece simplesmente para cumprir uma ordem, ela não desfruta do que por trás está o fruto da sabedoria. Quem obedece para cumprimento da ordem, da regra e da disciplina, não conhece o fundamento da existência que brota por trás de uma obediência por entendimento e sabedoria. Ao caminhar Abraão com Deus, ele cresceu. Ele errou. Nós sabemos que Abraão e Sara erram quando ainda não estão maduros e desobedecem, porque faltou-lhes fé. Quando Sarai chama Abraão e fala: meu Senhor, já sou velha,
os costumes de mulher já se cessaram em mim. E vejo que o meu Senhor também é chegado de idade. Começa então ali, na ausência da fé, a desobediência de que Deus havia falado e prometido. E foi por isso que Deus quis caminhar com Abraão até que ele aprendesse, até que ele tivesse maturidade e obediência, e Deus não desistiu de Abraão. E eles então erraram. E Sarai pega Agar e fala: deita com meu senhor, meu marido. E ele entrou em Agar e gerou Ismael. Deus não pôde fazer nada. Deus não quebrou a promessa. Deus não abandonou. Mas Deus continuou andando para ensinar Abraão, para ele não perder a fé, mas para ele adquirir mais fé, até o ponto em que um dia o Senhor chama ele e mostra para ele as estrelas do céu e diz que é impossível contá-los se ele pudesse, mas diz que a promessa dele era tão grande que não é apenas de um filho, mas de muitos filhos. Quando nós dizemos, muitas pessoas da igreja dizem: eu tenho fé em Deus. É uma palavra, está assim numa bolha, fé em Deus, mas não pratica a obediência dos mandamentos, não busca entendimento, sabedoria, rejeita a autoridade, rejeita regras, rejeita a disciplina, não vai conhecer Deus nunca. E vai fazer as coisas como Agar, como Sarai fez com Abraão, com outros caminhos que Agar e Ismael geraram. A obra que Deus tinha para a promessa de Israel, que seria futuramente pelo filho, não era com outra que não fosse Abraão e sua esposa. Então vamos lá. Não haverá fé viva se não houver obediência. Pela desobediência entrou a morte, mas pela obediência chegou a vida. E esta obra Satanás não pôde destruir. Abraão, o nosso pai da fé, obedeceu Isaque. E eu vou ler agora, para encerrar essa parte 1. Então está escrito assim: nosso antepassado, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Olha aí. A relação fé e obras, ela é muito, muito clara na Bíblia, irmãos. A relação fé e obras, elas andam juntas. O autor Tiago, ele faz questão de nos lembrar o que nós já sabemos. E aí agora eu vou falar o que o próprio Tiago escreveu para nos exemplificar, que a obra ela nasce de fé, mas com um nome no meio chamado obediência. Se falar eu tenho fé, mas não tiver obediência, impossível gerar obras, as que Deus espera. Então, quando falamos aqui no que não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, ou seja, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Vamos lá. Então vemos que Abraão e Sarai desobedeceram a Deus, fugiram. Qual era a obra que Deus esperava de Abraão? Qual era a obra que, no que Deus prometeu, uma terra, uma descendência numerosa, que como as estrelas do céu, impossível contá-los, como a areia do mar, dificilmente conseguiria, mas havia uma promessa de uma grandiosidade, algo muito grande além de um filho. Às vezes nós batemos no peito e falamos que temos fé em Deus, mas sequer temos a submissão, a obediência, o entendimento, o caminhar com Deus, santificar com Ele. E Abraão chegou o dia. Deus
quis pôr prova em Abraão. Deus queria ver a profundidade da fé de Abraão. E só tinha uma coisa para Deus provar: saber qual era o limite da fé de Abraão, para que a promessa da grande descendência numerosa que ele relatou, olha quantas estrelas do céu e as areias do mar, muito além de um filho, Isaque. Não tinha outro caminho. A obra só se concluiria, a obra só se daria de fato para que essa geração, essa descendência linda, grande que Deus prometeu acontecesse, se na base, se no alicerce daquele que ele escolheu ser o pai da multidão, tivesse algo chamado fé, demonstrado no que é o teor do nosso estudo, obediência. Então ele chama Abraão e falou: Abraão, eu quero que você sacrifique a teu filho Isaque, ofereça para mim em sacrifício no monte Moriá. Abraão já estava ao ponto da fé. Abraão já tinha permitido quando ele chamou da tenda. Abraão já tinha entendido o erro de que tinha cometido com Sarai ao tomar Agar e gerar Ismael. Abraão já estava ensinando o menino a adoração, o holocausto, o sacrifício em obediência, porque Isaque é o filho mais obediente que a Bíblia relata. Abraão estava perfeito, pronto. E aí Deus chama Abraão e fala: eu quero que você sacrifique teu filho Isaque a mim. Meu Deus. E aí? Nós começamos dizendo assim o texto: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Como Abraão seria reconhecido pai na fé se ele não tivesse tido o temor de obedecer o que Deus havia pedido e ordenado? Então a Bíblia diz que ele vai. A obediência, ela é precedida da fé, irmão. Muitas coisas na tua vida só vão acontecer, na minha vida, na tua vida, quando você deixar Deus testar e provar sua fé na obediência. Quando Deus pedir alguma coisa, quando Deus falar com você, quando Deus mandar levanta-te, levanta-te, entrega, entrego, vem, venho, senta, sento, olha, cala-te, aquietai-vos, você se aquieta. Quando Deus fala assim, não sou eu que te mandei, vá e você vá. Quando Deus fala, obedeça aqueles e honra aqueles a quem coloquei sobre ti. A nossa vida está recheada de momentos como este em que Deus provou Abraão. A nossa vida não é diferente da de Abraão. Está recheada de momentos em que Deus quer provar a nossa fé. Ele não nos pede nada. Ele não nos pede, Ele não pede dar a tua casa, dar o teu carro, dar o teu dinheiro, dar seu filho. Não, mas Ele espera naquilo que já é palavra, naquilo que já é mandamento, naquilo que já é pelo Espírito. Obediência, coisa simples, você pode estar jogando fora. Coisa simples, você pode estar matando. Coisa simples, você pode estar gerando morte das promessas de Deus. Coisa simples, você pode estar jogando fora, numa caixa, valores que Deus espera de você e de mim como obras de confirmação de que nós temos fé. Então Abraão pega seu filho, o cutelo, a lenha e o fogo e vai. Leva seus servos. Quando chega à vista do Monte Moriá, ele diz para os seus servos: fiquem aqui. É o começo da fé que nós vemos em Abraão. Aqui mostra quando ele diz: fiquem aqui, parai. Daqui para frente é eu e Deus e Isaque. Isso demonstra que há uma intimidade. Toda fé, para gerar obediência,
entre a fé e a obedecer, existe um termo chamado intimidade. Conhecimento. Eu conheço Deus, Deus me conhece. Eu sei o que Deus quer de mim e Deus sabe o que eu posso oferecer. Este período chamado intimidade fortalece a obediência. Nos leva a crer que se Ele pediu, Ele ordenou, Ele vai cumprir na nossa vida, irmãos. Isso é fé viva. Isso é fé de Abraão. Isso é fé em Cristo. Isso não é da boca para fora. E a prova vai vir ainda. Calma aí. Ele fala, fiquem aqui. Agora daqui para frente é uma intimidade. Nós vamos ali adorar e já voltamos. Toda pessoa que tem fé, que tem intimidade, está prestes a obedecer, ela gera um produto chamado adoração. E toda vez que ela obedece, a obra e o fruto da obediência, que é seguido da intimidade, iniciado pela fé, ela vai gerar uma adoração, uma entrega, um sacrifício, um voto, um temor, mas vai gerar uma obra. E aí então ele pega o menino, o fogo, o cutelo e a lenha e segue para o lugar, para o propósito. Chegando lá, até o menino questiona, já amarradinho tudo, pai, o senhor fala que vamos sacrificar, que vamos fazer uma oferta, mas pai, cadê o cordeiro? A fé, ela iniciou a arrumação. A lenha, o fogo, o cutelo e o menino. A fé. Ela fez com que ele cresce, que aquilo era uma adoração, uma oferta. Mas a obediência, talvez chorando, talvez coração amargo, talvez apertado, amarrando o seu próprio filho, obediência. Ela entrega. Aí quando o menino está amarrado, ele fala, Deus proverá. Fé. Eu estou obedecendo porque é uma promessa. Eu tenho fé. Deus proverá. E aí então, quando ele levanta o cutelo, Deus, uma voz brada, Isaac, Abraão, Abraão, não faças isso, porque o teu coração já entregou para mim o seu filho. Ou seja, a fé, a obediência, consumou uma obra de adoração, de um sacrifício que saiu, gerou uma obra de adoração. O tempo não nos dá mais para continuar. Nós vamos continuar terça-feira que vem, a parte 2, para encerrar a fé sem obra. Irmãos, é muito importante nós estarmos atentos, muito atentos, daquilo que sai da nossa boca, que diverge muito do que nós fazemos. Abraão está testamentado que ele é o nosso pai na fé e se tornou amigo de Deus, porque ele não hesitou em obedecer, mas ele teve fé que Deus traria, Deus proveria o cordeiro necessário para que a obra da adoração, do sacrifício ofertado por ele estivesse ali. E Deus preparou. Você sabia que Abraão consumou a adoração naquele monte? Abraão, ele gerou o sacrifício, não voltou com as mãos abanando, não voltou decepcionado, não voltou frustrado, voltou feliz, porque ele honrou a fé na obediência. O cordeiro foi provido, o holocausto foi exercido, a adoração se manifestou, Deus recebeu. Isaac voltou com ele, porque a obra da fé de Abraão gerou na extensão, no cumprimento da promessa, que por Isaac, o filho da promessa, nasceria uma grande nação, uma descendência poderosa. Amém? Fica com a parte 2 semana que vem.
Deixa eu falar com você aqui.